meninos e meninas, eu sou a Batalha Arcuri, falando diretamente para o canal da ONU, venho do Me Poupe, que é o maior canal de finanças do mundo, um canal brasileiro, e hoje tenho a honra de entrevistar a nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma das pessoas e das vozes mais reconhecidas internacionalmente pelo seu trabalho de proteção à floresta amazônica. Marina, é prazer ter você aqui. E num canal que é quem está, enfim, meio que capitaneando tudo isso, né, que são os 17 Objetivos de Sustentabilidade. Minha primeira pergunta é justamente sobre isso. Como é que a gente equilibra esses 17 objetivos, olhando para o Brasil, um país que voltou a ter fome, um país cujos índices de desmatamento aumentam em vez de diminuir? Onde você acredita que esses 17 objetivos se sustentam na nossa realidade? Eles se sustentam em todos os aspectos da nossa realidade. O Brasil é, Nath, uma potência ambiental. Nós podemos ser o país que tem uma matriz energética 100% limpa. E fazer essa transformação na matriz energética brasileira gera emprego, gera renda e ajuda a combater a pobreza. O Brasil é um país que tem já o compromisso de restaurar algo em torno de 12 milhões de hectares de áreas que foram degradadas. Fazer essa restauração gera emprego, gera renda e ajuda a proteger o meio ambiente e enfrentar a mudança do clima. E mesmo no caso do desmatamento que você se referiu, de fato vinha crescendo, estava fora de controle no governo Bolsonaro, mas desde que o presidente Lula assumiu e nós assumimos o Ministério do Meio Ambiente, recuperamos o plano de prevenção e controle do desmatamento. O IBAMA voltou a trabalhar, coisa que não fazia no governo anterior, e o desmatamento já caiu 48% nesses 8 primeiros meses. E uma coisa incrível que aconteceu é que nos meses de julho e agosto, que é o pico do desmatamento, a queda foi de 66,11%. E evitamos com isso lançar na atmosfera algo em torno de quase 200 milhões de toneladas de CO2. Então, quando você não faz o dever de casa na agenda do clima, do combate ao desmatamento, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a tendência é aumentar a pobreza. Porque quanto mais chuvas torrenciais, mais acontece o que aconteceu no Vale do Taquari. Quanto mais desmatamento, aumento da temperatura, mais a gente vai ter períodos longos de estiagem, como aconteceu também no Rio Grande do Sul. Isso é prejuízo, mais pobreza, perda de safra, e a população mais prejudicada é os pobres. São os pobres, os vulneráveis. Quando a gente tem uma chuva como a que aconteceu no Vale do Taquari ou em São Sebastião, se você for verificar, são as pessoas pobres, Sempre. São as pessoas pretas, são as pessoas mais humildes que pagam o maior preço. A senhora costuma dizer que o custo do reparo é maior que o custo do cuidado. Que custo é esse? Quanto que custa, então, o cuidado hoje? Quanto de dinheiro é dedicado? Qual o tamanho do ministério? Se você puder trazer um pouco mais de indicadores para a gente e de que forma, né, esse investimento está relacionado a essa queda de 60% agora em julho que a senhora mencionou. O custo das ações ambientais, eles ainda estão aquém da necessidade. Quando você olha para o compromisso dos países desenvolvidos de aportarem algo em torno de 100 bilhões por ano para que os países de renda média baixa possam fazer a sua transição para uma economia de baixo carbono, esse recurso sequer foi alocado, e o pouco que foi é uma dificuldade enorme para que seja implementado e que as ações aconteçam. No caso do Brasil, como o nosso maior vetor de emissão de CO2 é desmatamento, e com uma fiscalização empenhada, como é o caso do IBAMA, ainda que a gente tenha encontrado o Ministério totalmente sucateado, a gente já conseguiu esse resultado. Agora, tem o custo, obviamente, de fazer um novo concurso, mas isso não é custo, isso é investimento. Nós já conseguimos chamar cerca de quase 300 servidores que estavam no concurso anterior para que venham somar os esforços da equipe que já está no IBAMA trabalhando muito. Para você ter uma ideia, Tati, nós, quando deixamos o Ministério há 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu deixei 1.700 servidores da área de fiscalização. Quando eu voltei, 15 anos depois, eu encontrei apenas 700 servidores com apenas
algo em torno de 260 com condição de ir a campo. Então, as pessoas acham que investir na área de meio ambiente, de desenvolvimento sustentável é um custo. Não é um custo, é um benefício, porque o custo do reparo vai ser sempre maior. Quanto nós vamos gastar agora para recuperar o Vale do Taquari? Quanto a gente tem de prejuízo econômico? Mais de 40 mil suínos morreram naquela enchente. Uhum. Como que a senhora vê a disputa frequente entre o agro e os ambientalistas? Como que se resolve isso? Como é que se conecta essas duas pontas, entendendo que cada um tem o seu papel e que talvez eles precisam, né, colaborar e cooperar, falar sobre agroflorestas? Queria muito escutar falar sobre isso. Eu tenho uma frase que eu cunhei aí há uns anos atrás, quando eu fui ministra pela primeira vez, dizendo o seguinte: durante muito tempo os ambientalistas pediam para os desenvolvimentistas fazerem alguma coisa pelo meio ambiente. A gente tentava convencer as pessoas, talvez por isso que a gente era chamado de ecochato, não é? Agora acho que as coisas estão se invertendo. São aqueles que estão na agenda do desenvolvimento que estão pedindo aos ambientalistas que façam alguma coisa pelo desenvolvimento, porque eles já compreenderam que não haverá mais desenvolvimento se não dermos conta do problema da perda de biodiversidade, da mudança do clima. Quando a gente olha essa parte que faz oposição à agenda ambiental, é a parte que ainda não compreendeu que o mundo mudou e que as coisas mudaram, que a mudança climática que antes estava batendo a nossa porta, agora ela já arrebentou a porta, entrou e se instalou. No Rio Grande do Sul, nós tivemos secas terríveis, prejuízo enorme para a agricultura. Agora, nós tivemos cheias terríveis, são os eventos extremos. Então, nesse momento, só a visão do agro, que é negacionista, é que ainda faz essa oposição. As pessoas que levam em conta a ciência e o bom senso estão buscando alternativa para fazer essa transição. Tanto é que o Plano Safra, agora eu e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, junto com o ministro Haddad, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, trabalhamos ombro a ombro para que os recursos do Plano Safra, algo em torno de 400 bilhões, sejam utilizados como a base para a transição da agricultura de baixo carbono. E nesse contexto, última pergunta, como que a senhora vê o desenvolvimento de empreendedorismo, de sustentabilidade, essa nova economia, tecnologia, e a senhora acha possível que o Brasil seja um país protagonista no desenvolvimento de novas tecnologias e o uso dessas tecnologias a favor da proteção da biodiversidade, das florestas, para que a gente consiga recuperar o tanto que foi perdido nos últimos anos? Essa é uma pergunta fundamental, porque eu costumo dizer que não basta a gente tirar o que não pode. A gente tem que botar o como pode, daqui para frente. Sim. Porque a gente quer continuar vivendo com dignidade, com qualidade de vida. Então, no Ministério, nessa nova gestão, nós até criamos a Secretaria de Bioeconomia, exatamente para trabalhar essas novas formas de desenvolvimento, utilizando a biodiversidade, criando a agroindústria, fortalecendo as cooperativas que fazem uso da nossa biodiversidade, valorizando a sociobiodiversidade. Agora mesmo eu e o ministro Fernando Haddad participamos de um evento na Bolsa de Valores aqui em Nova York para fazer a captação de recursos com os títulos verdes que ele está disponibilizando para uma captação de algo em torno de 10 bilhões de reais, exatamente para investir na parte de agricultura sustentável, a agricultura, como você falou anteriormente, né? A gente pode consorciar a pecuária, a gente pode consorciar a agricultura, a gente pode consorciar o plantio de espécies nativas de alto rendimento, tem até um nome para isso, né? São os sistemas agro-silvio-pastoris, que dão muito certo. E mais ainda, essa nova agenda do desenvolvimento, ela está dentro de uma quadratura maior, que é o plano de transformação ecológica que está sendo coordenado pelo ministro Fernando Haddad, com o suporte técnico de vários ministérios, sobretudo o Ministério do Meio Ambiente. Dá tempo de mais uma pergunta? Dá? A minha dúvida é sobre a lógica do nosso sistema capitalista,
que exige crescimento atrás de crescimento atrás de crescimento. E ao mesmo tempo a gente fala, né, sobre pegada de carbono, descarbonização do mundo, e do outro lado, o que eu vivo aqui todos os dias é um estímulo ao consumo, que é onde pega o S do ESG, né, que é o do social. Então eu sempre olho para a pegada não do carbono, mas a pegada social. Qual é o footprint que o excesso de exigência sobre consumo deixa nas pessoas? E aí eu queria muito a sua visão sobre se tudo isso que a gente está conversando aqui está indo na contramão de um sistema que ainda exige crescimentos das grandes companhias de faturamento e de lucro ano contra ano, sustentado na necessidade de consumo das populações que mais carecem de atenção e de desenvolvimento. Essa questão é crucial. E uma coisa que eu tenho dito até nos fóruns internacionais que eu tenho participado é que as pessoas têm muito claro que precisamos mitigar para enfrentar a mudança do clima, precisamos adaptar porque já estamos vivendo sob o efeito dos eventos extremos, das mudanças climáticas, mas eu tenho dito, é mais que mitigar e adaptar, porque mitigar e adaptar é dentro do próprio sistema que nós temos hoje. Nós precisamos transformar esse modelo que é baseado numa forma de produzir inadequada, numa forma de consumir inadequada, de produzir resíduos inadequados, e que a gente precisa ir para um modelo sustentável de desenvolvimento, que não é apenas uma maneira de fazer. A sustentabilidade, se for apenas uma maneira de fazer, dentro do sistema atual, nós vamos fracassar. É um paliativo. É uma maneira de ser a sustentabilidade. É uma maneira de como vamos nos relacionar com a natureza, uns com os outros, com a gente mesmo. E aí tem uma coisa que eu falo, né? O modelo capitalista, desde a Revolução Industrial, vem com o mercantilismo. Ele quebrou uma lógica que a humanidade caminhava orientada por ela até o mercantilismo. Qual era essa lógica? A gente vivia sob a égide do ideal do ser. Os romanos queriam ser grandes, os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres, os egípcios queriam ser imortais. Na Idade Média, mesmo cometendo muitos pecados em nome da santidade, as pessoas queriam ser santas. O mercantilismo faz um deslocamento e as pessoas deixam de almejar ser para almejar a ter. Sim. E o problema é que isso gera esse consumo inacerbado. Então nós temos que sair dos limites extensivos, onde estamos desejando ter coisas e há limites no planeta, e irmos para os limites intensivos, que é completamente diferente. Se há limites para ter, Tati, não há limites para ser. Não há limite para fazer a melhor poesia, a melhor jogada de futebol, não há limites para ser. E é essa mudança que a gente tem que trabalhar. Isso a gente trabalha na cultura, no comportamento, na relação das pessoas com aquilo que eu chamo dos seus ideais identificatórios. Muito obrigada, ministra Marina Silva. Essa foi a Natália Arcuri para o canal da ONU. Marina Silva, obrigada pelo seu trabalho, pelo seu esforço e pelas atitudes incansáveis. Como brasileira, tenho muito orgulho de vir do mesmo lugar que você e ter conhecido os Axanincas e Puianaua recentemente. Sim, obrigada, Natália.